Porque os designs dos personagens de Super Mario e tudo sobre a franquia Mario, os elementos, também o mundo inteiro de Super Mario é tão icônicos assim, que é tão sucesso até hoje. E eu vou explicar tudo. Não é surpresa pra ninguém que os personagens de Super Mario têm um dos designs mais icônicos da franquia, né? Isso sem dúvida, porque enquanto Mario, Luigi, Peach e Yoshi, eles são um destaque com certeza, né? E tudo mais, os outros também, né? E também, galera, o design do Mario, ele foi criado para ser um mascote, porque o próprio Shigeru Miyamoto e os outros japoneses dentro da franquia Mario, ele desenvolveu o Super Mario para tudo. E ele criou o universo do Mario a partir do Donkey Kong dos arcades, que antes o Mario era Superman, e ele criou todos os designs, fases e tudo mais, e junto com os outros produtores, que ele faz tudo, então a gente vê isso como algo positivo, né? Não é à toa porque tem um parque da Nintendo só sobre o Super Mario, né? Infelizmente não tem de Zelda, né? Quem sabe já tem, mas é provável que difícil de acontecer, né? Só que mesmo assim vale a pena a gente ressaltar. E não à toa porque o Super Mario World, galera, tem um designs muito bons. E também jogos como o Super Mario World tem um design ainda maior, né? Devido ao sucesso. E também Mario 64, que foi o sucesso, né, galera? Que tem um designs bons e também o próprio Mario Kart 8 Deluxe, que tem os designs mais bem refinados, né? Inclusive icônicos, né? O interessante também é que o design também nos jogos são muito bons. As fases dos jogos são bem construíveis, porque além de ser um nível de desafio que a gente precisa passar, também é uma das fases que a gente também precisa encarar, tudo mais. E as fases são muito bem feitas, porque traz aquela sensação de capricho pela Nintendo que faz, né? Também isso daí faz a, ficar muito bem desenhado os jogos, né? Vamos falar a verdade, né? E também isso daí faz total sentido. E também o próprio Miyamoto e os outros desenvolvedores de Super Mario dentro da Nintendo também quis também fazer esses vídeos também, né? Eles quiseram também fazer os designs para todo jogador se encantar, tudo mais. Em qualquer jogo, como Mario Kart, Mario Party, Mario Tênis, jogos de RPG do Mario, Mario dos jogos de 3D do Mario, jogos 2D, né? E também tudo mais, e etc. de Super Mario, né? Não é à toa porque os designs das fases são icônicos, porque elas são memoráveis, especialmente as trilhas sonoras de todos os jogos, né? E também, o destaque também que eu vou dar para os designs, fase onde a gente vai com o nosso amiguinho dinossauro lá no Super Mario 3D World, seja a gente jogando com Mario, Luigi, Peach e Rosalina e o Toad. E essa fase assim no primeiro mundo a gente usa o dinossauro na água, né? Que é muito legal, né? Então tá aí pra vocês verem. Então o design de fase é impecável. Não é à toa que Super Mario é bom. E também os jogos do Mario que ficaram icônicos. E Mario Kart Wii é o jogo icônico que tem o melhor que chama a atenção da galera até hoje, né? Sem dúvida no universo do Super Mario, né? E vamos falar a verdade que se tornou o ícone cultural, né? Devido ao jogo de personagens do Mario e também tudo mais. E também isso tornou o jogo mais bem vendido, não é à toa porque, né? E também o Mario Kart Wii é um jogo que todo mundo ama e também é um jogo icônico que até hoje todo mundo ama. E também não tem como, Mario Kart Wii é perfeição. E o Mario Power Tennis do GameCube para pro Nintendo Wii foi um mais bem avaliado, é um dos jogos mais icônicos do Super Mario. Então esse aí se destaca como um dos pontos altos, com certeza. Além de jogos de esportes, também tem uma intro perfeita, né? Impecável, né? Também o jogo Super Mario Bros 3, é claro que não podia ficar de fora, porque além de ser o favorito da galera, ele fala até hoje é insuperável, apesar que eu discordo, eu acho o Super Mario Bros 1 ter melhor, mesmo assim é bom. Então vale a gente ressaltar aqui, né? Porque os mascotes são isso, né? E o Mario, ele se tornou esse ícone, né? E isso daí foi muito bom, mas o Mario também, além de tudo, também tem os seus jogos bons de RPGs.
E também, galera, Mario Luigi Bowser's Star Story é um dos jogos perfeitos para isso. Então, galera, dá pra gente ver que Mario ele se tornou uma franquia cultural que tem muitos conteúdos que dá pra jogar, as crianças amam. E também, não é à toa que todos os personagens vendem em bonecos e também e pelúcia, né? Então a Nintendo consegue ser muito boa por conta disso, né, galera? Então tá aí pra vocês verem, né? Como isso é bom. E também os seus personagens também, o que ganham destaque, tem seus próprios jogos. Luigi, por exemplo, antes ele era só apenas uma cópia do Mario, mas decorrendo Mario Kart, Mario Party, Mario Luigi e também outros jogos, né? O Luigi acabou se tornando um personagem icônico, né? Não é à toa porque ele ganhou sua própria série de jogos, Luigi's Mansion, que se tornou os três jogos mais icônicos onde o Luigi saiu da sombra do Mario, inclusive ganhou sua própria namorada, a Princesa Daisy, né? Então tá aí pra vocês verem. E outros personagens exemplos também que tem. A própria Princesa Peach, ela ganhou seus dois jogos, Super Princess Peach e Princess Peach Showtime, que se tornou icônico, né? Então ela tem os dois jogos que faz ela ser uma personagem marcante. E outro vale também, o Yoshi, ele ganhou seus próprios jogos ao longo do tempo e ele acabou dependendo da sua própria franquia dependente. Isso tornou ele um marco cultural e também conseguiu vender para as crianças. E as crianças adoram o Yoshi, então faz muito sucesso, né? E também o Yoshi é um dos personagens mais icônicos desde o Super Mario World. Então, galera, dá pra gente presumir que o Yoshi ele conseguiu ter sua própria franquia de games. Isso vale o mesmo para outros, né? Mas a gente só tá dando um exemplo aqui, ok? Então, galera, personagens eles acabaram se tornando icônicos e tudo mais. E a franquia Mario consegue ser até hoje a melhor, né? Inclusive todo ano sai jogos do Super Mario, né? E também seja qualquer um. Então a gente vê isso como algo positivo, porque Super Mario é uma franquia que sempre foi gigantesca e não foi só apenas uma franquia qualquer, não. Foi uma franquia que conseguiu renovar, né? Então, o carisma dos personagens, também as vendas, né? Então, o motivo que se tornou icônico é por conta que os desenvolvedores insistiram. E mesmo que a Nintendo é muito segura com Super Mario, mesmo assim se tornou cultural. E também todo mundo pode ver posters e também pode achar muito fácil da franquia Mario, né? Zelda pode também, mas Mario acha muito mais fácil. E se pegar muito bem, Mario é o símbolo da Nintendo. Não tem como ficar sem todo ano sem o jogo dele, né? E não tem como a gente quer jogar o console e tudo mais. E não é à toa que os filmes do Mario. O primeiro filme do Mario em 2023 foi feito pela Illumination e foi um sucesso comercial, porque o filme vendeu muito bem e conseguiu levar a franquia da Nintendo nos cinemas. Foi muito fácil bater um bilhão de bilheteria. E todo mundo amou, até as crianças, não é à toa porque todo mundo joga o Nintendo Switch 1 por causa do Mario. Também tem o Super Mario Galaxy, um filme recente que lançou no dia 1 de abril, em 2026, que foi perfeito e levou a franquia para melhor e expandiu o universo da Nintendo nos cinemas. Arrecadou muito mais e também foi muito legal, porque além do mais foi muito bom. E aí tem uma deixa para o terceiro filme que vai lançar em 2029, que vai ser o filmaço, com certeza, e o melhor da trilogia, porque até agora o segundo filme é o melhor da trilogia, o terceiro vai com certeza superar o segundo e o primeiro filme juntos. Juntos, pode ter certeza, galera. Outro destaque final que vamos dar os power-ups, que qualquer personagem de Super Mario usa os poderes, seja a Flor de Fogo, seja outros. Isso aí se tornou uma marca cultural dentro da franquia Mario, porque mostrou cada um deles como um ponto seguro. E também, galera, se tornou uma das franquias, se tornou um marco da franquia. Não é à toa porque tem até hoje, né? Porque pegar o cogumelo, Flor de Fogo sempre é o padrão. E se tornou a marca registrada. Não tem jeito, galera. Super Mario sempre vai expandir o seu universo para o mundo inteiro e de todas as mídias, seja quadrinhos criados pelos fãs ou quadrinhos oficiais que infelizmente a Nintendo não usa mais,
ou seja também para cinemas, para fazer, né? Então Super Mario, ele é uma franquia que consegue levar o universo da franquia muito bem. E os jogos também são bem vendidos, não é à toa porque a gente rejoga, mesmo os clássicos, antigos e também até os mais modernos, que são muito icônicos que levou, né? A Nintendo sempre se procura, e também a Nintendo World tem a cara de Super Mario. Então isso daí fez muita gente também. Isso que é bom, porque o Mario se tornou uma das franquias bem construídas por conta disso, porque teve desenvolvedores muito bem, como Shigeru Miyamoto e outros por aí. E não é à toa porque o Mario continua aparecendo até hoje como um mascote icônico, e não é à toa porque todos os personagens e tudo mais. Vocês entenderam por que todos esses personagens são icônicos? Entenderam tudinho, galera? Espero que sim, tá bem? Então é isso, galera. Espero que muitos tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal, beleza? Pra não perder nenhum vídeos aqui, ok? E me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição. Meu Insta, meu Facebook, TikTok, que estão aqui na descrição do vídeo, tá bem? E também, galera, por favor, aproveitem aí, ok? E hoje é o dia dos namorados, então aproveita. Eu vou aproveitar também com a minha namorada com as pernas deles. Então é isso, tá bem, galera? Aí a gente se vê na semana que vem nos vídeos, aí vocês vão saber qual é, tá bem? Mas vamos falar sobre o universo dos filmes de personagens, tá bem? Assim vocês vão gostar demais, ok? Então é isso, galera. Fui!